Gente, boa noite. Eu sou Gabriela, eu coordeno com a Alessandra a atividade Psicanálise, Arte e Suas Conexões. É uma atividade aqui do Projeto Freudiano, de Aracaju. Então, é uma atividade aberta, é a atividade do Projeto Freudiano hoje, que é aberta. A proposta da atividade, Psicanálise, Arte e Suas Conexões. A psicanálise fala do inconsciente. A arte nos suscita sentimento, emoção e concretiza, em forma de suas representações, alguma revelação do que está nas entrelinhas e que escapa na imagem, na sonoridade, no ato, na rima, algo do inconsciente, daquilo que diz sem querer dizer e muito menos querer saber. Então, o objetivo é fazer conexão com o que sublima as formas de dizer da psicanálise. Eu tive a oportunidade, na verdade, de receber um convite nesse momento de pandemia para participar da peça de Paulo, que eu não conhecia, né? Recebi o convite de Ângela. Aquela peça, assim, eu saí da peça Heróis, assim, muito mexida e fiquei o tempo todo conversando com Ângela e, assim, causou, trocando, né? O que tinha notado, que eu perdi tudo. E isso, as minhas anotações e as anotações de Ângela, enfim. E aí, essa peça Heróis, ela ficou ecoando mesmo, assim, vai sendo capturada por essa arte que sei lá, que transita entre a gente, e aí a gente acaba conhecendo e fazendo esses convites. Tem sido assim, quando a gente vai se encontrar, vai pensar em quem seria, e quando eu passei para a Gabriela sobre a peça de Paulo, a Heróis, foi bem assim, eu disse, Gabriela, acho que tem uma peça aí que, sabe, se ele topar, e aí falei com Ângela sobre essa possibilidade, a gente ficou um tempo vendo, de fato, esse convite para Paulo, que ele topou, e eu super agradeço. Então, Paulo é artista, comunicólogo, né? O nome da peça dele é Heróis, mas para fazer essa conexão hoje, a gente pensou em Heróis, o que faz furo a todo herói. Hoje a gente dividiu, como é uma peça, da seguinte forma. Paulo, para apresentar um pouco esse fazer arte nessa peça, pensou o seguinte, eu e Gabriela, que Paulo pode nos trazer, né, nesse primeiro momento, o que é que ele pensou em falar da peça. A gente construiu também um elo com um laço com a psicanálise. Eu achei bem diferente, a Ângela também topou a gente abrir para a comentarista, que seria a Ângela, né, colega da gente do Fórum, né, do Fórum Nacional do Campo Lacaniano, da Rede Diagonal, de Belo Horizonte, e depois a gente abre para a gente debater, para a gente, de fato, conversar sobre. Paulo, seja bem-vindo. Desde já, muito obrigado por ter topado estar conosco, topado dividir com a gente essa peça que foi preciosa a mim, acredito que vai ser para todos que estão aqui. Boa noite a todas e todos. Gente, muito obrigado por esse convite. Eu fiquei me perguntando por que eu, né? Tudo que eu tinha para dizer está na peça, mas eu tenho certeza que o papel do artista é fazer, né? E abrir espaços como esse para a gente poder compartilhar reflexões, ideias, é o que eu mais gosto de fazer. Entender do lado de lá como é que bateu o nosso trabalho, como é que ele reverbera e que tipo de inquietações a gente pode compartilhar juntos, né? E queria também dizer que a maioria de vocês aqui, a maioria é feminina, né? Eu fico torcendo para que vocês tomem as rédeas do mundo quanto antes. Queria também agradecer e toda a minha solidariedade e sensibilidade ao trabalho de vocês nesse momento pandêmico. Eu faço análise há mais de 10 anos e se não fosse o trabalho de vocês, de profissionais como vocês, certamente eu seria mais um no índice aí de depressão e a ansiedade pandêmico, né? Esse aumento crescente aí. E eu sei que para vocês online deve estar sendo bastante difícil, como também para professores, fora os profissionais que estão no campo de batalha na frente aí, da área de saúde, mas eu tenho sentido de perto por ter irmãs ligadas à área de educação e também ouvindo meu terapeuta, o quanto tem sido uma jornada longa ficar em frente
a uma tela ou ouvindo uma tela o dia inteiro, atendendo essas pessoas que tanto precisam do trabalho de vocês. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Paulo Azevedo, eu sou uma pessoa inquieta, ansiosa, que gosta muito de usar várias plataformas para gerar reflexão, ideia, e uma pessoa muito inconformada com tudo que é establishment, tudo que é padrão no mundo, assim, desde pequeno. A Ângela Nucida é minha tia, me conhece há 43 anos, sabe disso. Sempre fui muito inadequado, mas sempre tive a arte como meio de maior expressão da minha vida, desde que eu fui Menino Jesus na novena de Natal no meu bairro. De todo aquele elenco que era formado por meus vizinhos e por todo mundo que participava desse tipo de ações ali, eu fui o único que seguiu realmente a carreira artística como uma profissão e como uma vocação. E a sua companhia é só um dos braços artísticos, é um coletivo artístico criado em 2014, que trabalha de forma multidisciplinar, como é minha própria formação. Sou formado em comunicação social e jornalismo, trabalhei 8 anos na TV Cultura, que é a Rede Minas, em Belo Horizonte. Então, comunicação, dança, literatura, filosofia, psicanálise, música, moda, tudo isso. Eu não acredito nesses encaixotamentos da expressão artística, né? Eu acredito que o artista ele usa e se alimenta de diversas formas para poder criar e transformar o discurso dele em um objeto, em uma obra artística. E esse espetáculo, né, é formado por parceiros de décadas, parceiros desde a época que eu fiz formação no Grupo Galpão, em 2002, até parceiros mais recentes na área de dança e todas essas áreas que eu descrevi aqui, para poder trabalhar por projetos, para criar uma dramaturgia original, nacional, e que parta de inquietações do nosso tempo, né? Refletir nosso tempo, nossas questões. E o Heróis, ele compõe uma trilogia, são 3 espetáculos. O primeiro chama Heróis, tem uma relação com música. O segundo chama Passepartout, que foi contemplado num edital de dramaturgia em São Paulo, que tem uma relação com artes plásticas. E o último, que chama Fora do Mar, que aborda, por meio da linguagem do rádio, a questão das masculinidades e os encaixotamentos, né? As clausuras masculinas e todo o medo que isso gera a partir daí, não só para ele, mas para todo mundo que se relaciona com uma sociedade patriarcal, machista, misógina e por aí vai. Então, esse é um pouco do trabalho da sua companhia. O Heróis inaugurou o trabalho da sua companhia. Armar foi o segundo, em 2018, criado ao longo de muitos meses, a partir de um conto do Júlio Cortázar. Vai estar disponível em breve, online, para quem quiser assistir. Eu aviso aí para a Alessandra e para todo mundo do grupo, para quando vocês quiserem assistir, baseado num conto do Júlio Cortázar que chama Manuscrito Achado em um Bolso, um espetáculo lindíssimo, em que o espectador também tem um papel. Todas as peças, de alguma maneira, a gente coloca o espectador como um personagem. O teatro não acontece sem essa troca, sem esse olhar externo para que ele se complete. E no caso do Armar, como tudo se passa dentro de um vagão de metrô, o espectador pode escolher o ponto de vista em que ele quer assistir essa relação entre duas pessoas que estão jogando e abordando questões amorosas ali por uma visão nada romântica, como o próprio Cortázar propõe, né? Então, se esse exercício é muito concreto no Armar, em que o cenário é como se fosse mimetiza um pouco um vagão de metrô, então o espectador pode escolher assistir a peça de dentro, ao lado do ator, ou distanciado na plateia. Já que no Heróis, que é um espetáculo de 2014, eu escrevi a partir de um prêmio, depois de visitar uma exposição do David Bowie no Museu da Imagem e do Som aqui em São Paulo, quando ele ainda estava vivo, e eu saí de lá muito inquieto quando eu vi uma situação, em toda aquela biografia tão extensa e tão múltipla, camaleônica, que a gente fala, que é um termo muito associado a ele, David Bowie, que é o fato de que quando ele estava no auge de um dos personagens, dos muitos personagens que ele criou, das muitas personas que ele criou, que era o Ziggy Stardust, ele simplesmente, numa temporada, sem avisar os companheiros de banda, ele resolve parar, ele cancela, ele avisa no palco que ele ia parar, que aquele personagem do Ziggy Stardust, ele decide morrer esse personagem, matar esse personagem no auge da fama. E eu saí dali muito inquieto com isso, com a mesma sensação, numa escala muito diferente da dele, mas fiquei pensando nisso, né? Quando a gente olha um artista no palco,
ou quando a gente olha um artista de uma obra no museu, quando a gente olha o show de alguém, a gente não imagina o que está por trás, o que está se passando nesse subterrâneo emocional dessa pessoa, né? E eu comecei a pesquisar sobre essa questão dos heróis. Quem seriam os nossos heróis, né? E o que está por trás desse símbolo à contemplação, muito mais do que um exemplo a ser seguido, né? Olhar o herói como aquele que aprende alguma coisa, como aquele que tem algo a contar, como aquele que tem algo a seguir, né? A se transformar a partir da jornada que ele se propõe a fazer. E aí, nisso, eu caí num livro, que é O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, né, que vocês devem conhecer. E eu selecionei para hoje uma frase que explica muito do que naquela época eu não tinha a menor ideia do que seria esse meu desejo. E ele fala o seguinte: o herói descobre e assimila seu oposto, seu próprio eu insuspeitado, quer engolindo, quer sendo engolido por ele. Uma a uma, as resistências vão sendo quebradas. Ele deve deixar de lado o orgulho, a virtude, a beleza e a vida e inclinar-se ou submeter-se aos desígnios do absolutamente intolerável. Então descobre que ele e seu oposto são não espécies diferentes, mas de uma mesma carne. E naquele momento eu comecei a escrever o texto, a partir dessa pesquisa também de biografias de vários rockstars dos anos 70, principalmente do rock britânico e americano, e nisso eu comecei a descobrir coisas sobre Bob Dylan, que tinha a ver com Mick Jagger e toda a relação dos Rolling Stones com Bowie, e Pat Smith, enfim, eu fui descobrindo que esse período tão fértil da nossa história, de ruptura, de comportamentos, de reinvenções, ele tinha também um esgotamento dessas pessoas, né? Uma necessidade de se fazer existir. O Bowie teve uma trajetória no início da vida muito difícil para conseguir alcançar algum resultado, né? Várias bandas, os próprios Beatles, Queen, enfim, essas biografias, várias delas estão disponíveis aí por meio de filmes, documentários em várias plataformas de streaming. Vale a pena conhecer um pouco sobre essa realidade e vendo quanto que isso era um esgotamento sem fim. Essa capa, essa máscara, essa persona, como era difícil não só se submeter a provar-se como artista, porque eu acho que o artista passa por isso o tempo inteiro. A dúvida é a nossa matriz, assim, a gente nunca sabe se é bom o suficiente, a gente no Brasil então nem se fala, né? Nosso país é um país que valoriza muito o trabalho artístico, né? Que fornece aí todo o subsídio para que a população tenha acesso à cultura, para que os artistas não se desdobrem entre 1000 empregos e trabalhos para poder subsistir, né? Agora na pandemia nem se fala. E eu fui percebendo esse esgotamento também era meu. Eu fui encontrando os meus pontos de conexão com as sensações e angústias que muitos deles tinham. Porque às vezes você quer se desafiar, se amadurecer, comer de muita coisa para se alimentar, e ao mesmo tempo você não quer ceder completamente ao jogo do mercado. Você não quer virar um produto que seja validado, você quer alcançar as pessoas, quer se fazer conhecer, quer ser conhecido, mas quer ser reconhecido por seu trabalho. E isso, imagina nos anos 70, que não tinha rede social, não tinha nada, eles já sentiam muito isso, essa opressão das grandes produtoras, das grandes gravadoras, das grandes distribuidoras, essa agenda de turnês, de shows a cada lançamento de álbum, a pressão da mídia, o vasculhamento da mídia em torno da vida pessoal dessas figuras, né? Principalmente na Inglaterra, que ainda hoje preserva muito esse lugar do tabloide, da fofoca, dos paparazzis, enfim. E eu fui percebendo que esse conflito também era meu. Eu sempre fui artista, sempre criei planos B, Cs e Ds para poder realizar e conseguir poder ter o direito de escolha na minha vocação, para escolher projetos em que eu poderia ser verdadeiro e aquilo pudesse me dizer algo. E eu via que eles também tinham isso. E comecei a descobrir que, mais do que falar do sucesso e uma exaltação desse lugar mítico do herói, para mim o que interessava eram os mitos do fracasso, né? Que nos tocam pela tragédia da vida, mais do que os que exaltam, né, o sucesso que fazem, porque
isso quase traz um caráter de incredibilidade, né? Por exemplo, Bob Dylan, esgotado também, se refugiou no sótão da casa dele, gravou e compôs inúmeras músicas, né? Então você vai percebendo os Rolling Stones, por conta de questões com a receita no Reino Unido, eles foram parar na Riviera Francesa e ficaram lá, todos eles isolados, com todos seus filhos e familiares, criando alguma coisa e casando às escondidas da imprensa também. Então eu queria muito, com Heróis, que conta a história, trazer um pouco rapidamente a sinopse aqui, conta a história desse rockstar, que é ficcional, mas que traz um pouco de todos eles e também elementos autobiográficos, não só meus, mas também de todo mundo que compõe a equipe, que ele está indo para mais um compromisso, esgotado, no auge da fama, e ele para sua moto no semáforo e ele se depara com uma formiga atravessando a faixa de pedestre. E essa formiga dispara nele um lapso, uma imersão interna, em que ele se pergunta quem que é ele, né? Quem que eu sou sem meu ego e sem meus complexos, quem que eu sou neste momento, o que eu estou sentindo, o que que eu quero, e faz uma grande revisão da vida para descobrir por que ele faz o que ele faz. Então é muito interessante perceber que nessa jornada interna ele transforma o espectador num jornalista de uma grande coletiva de imprensa para se fazer as perguntas e respondê-las à sua maneira, sem se preocupar com a venda, sem se preocupar com a divulgação do seu trabalho. Ele quer realmente descobrir as razões pelas quais ele faz o que faz. Muitas vezes, não sei se vocês conhecem, mas quanto mais degraus da fama e do reconhecimento você vai galgando, mais assessores você vai tendo, dependendo do tipo de estúdio com que você trabalha, você pode falar isso ou aquilo, você não pode ter um posicionamento sobre a sua vida íntima, sexual, afetiva, você não pode citar determinadas marcas, você não pode ter nenhum tipo de posicionamento político, enfim, tem um certo controle, porque você é um produto, né? Você assinou um contrato e está a serviço daquela obra. Então, Heróis fala um pouco disso, dessa imersão desse personagem que não tem nome, até ele renascer de alguma maneira diferente, né? Em que ele possa entender o peso da persona que ele criou, a falência das estratégias que ele utilizou ao longo da vida, que de alguma maneira naufragaram ou deixaram tão opacas a sua criança livre, seu desejo mais íntimo de fazer o que ele faz. É muito curioso porque tempos depois de já ter escrito a peça, já em 2014, eu fui descobrindo sincronicidades com outros vários artistas, também da literatura, como Guimarães Rosa. Descobri Água Viva, é uma confissão aqui para vocês, não tinha lido Água Viva ainda, da Clarice Lispector, e vi o quanto do Heróis tinha ali, assim, né? O quanto que a gente está imerso num inconsciente coletivo, em que as referências a gente vai assimilando e nem se dá conta de que tem, né, todas essas bagagens, e isso me fez ficar muito mais atento ainda daquilo que eu como, né? Daquilo que eu consumo como obra, como filme, como entretenimento. E mais recentemente eu me deparei com um livro que chama A Passagem do Meio, Da Miséria ao Significado da Meia-Idade, do James Hollins, que é um psiquiatra, um psicanalista junguiano americano, que tem mais de 16 livros, e ele fala basicamente dessa passagem, dessa crise de meia-idade, né? Independente da idade, dessa passagem do meio, né? Que é quase uma revisão da própria trajetória e uma tentativa de saída dessa vida provisória. Eu gosto disso, né? Vida provisória está esse entre, né? Aquele momento em que você já não se satisfaz com tudo que você tem de recursos para lidar com a vida, com seus desejos, com seus anseios, e te obriga ou te propõe uma dolorosa capacidade de interiorizar-se, de assumir uma responsabilidade pessoal para esse resgate dessa criança interior. E esse personagem ele vai percebendo que ele foi atendendo às demandas externas, né? As influências dos pais, as influências dos agentes, do mercado. Inconscientemente ele foi reagindo, né, e trazendo reflexos agregados do passado, entendendo como é que ele pode ser movido pela compreensão a respeito de si mesmo, né? E tem uma frase que eu achei muito interessante desse livro, que fala que o poder libertador da tragédia grega
repousava no fato de que, através do sofrimento, o herói alcançava a sabedoria, o caráter, e a verdade exterior, os deuses ou o destino. Nossa vida só é trágica à medida que permanecemos inconscientes tanto do papel dos complexos autônomos quanto da crescente divergência entre a nossa natureza e as nossas escolhas. E eu acho que isso tem muito a ver com o momento meu também, né? Eu tenho 43 anos, comecei a fazer teatro e arte, migrei para a televisão, para o cinema. Hoje tenho também um podcast que chama Alma Masculina, que surgiu como uma pesquisa sobre o universo das masculinidades para discutir e questionar esse lugar que está relacionado a todos os problemas e também às grandes soluções para o nosso mundo, né? Provocar os homens e as mulheres também, que de alguma maneira reproduzem o machismo, a misoginia, para a gente se propor utopicamente a ter encontros mais viáveis para todo mundo. É um podcast que já tem mais de 40 episódios, já passaram por lá Zé Miguel Wisnik, Fábio Porchat, Padre Júlio Lancelotti, Marcelino Freire, Marcelo Genesi, Matheus Solano. Então, depois vocês confiram lá um pouco, que traz um pouco desse lugar também de usar da dúvida como motor para se colocar em risco. Porque eu acho que o artista, ele sempre parte desse lugar. Quando você começa um espetáculo, um projeto, mesmo de filme ou série, você nunca sabe o resultado. Você nunca sabe como aquilo vai ser acolhido. O teatro tem essa grande vantagem de se reinventar. Essa peça, ela nasceu no palco, ela teve uma primeira temporada em Belo Horizonte, no Sesc Palladium, e depois no CCBB em BH, sincronicidades, porque na segunda temporada o Bowie já tinha morrido, e ele morreu exatamente como a peça descreve, e foi interpretado por uma mulher, era uma atriz que destacava muito essa questão da misoginia, né? Era uma geração que se preocupava muito pouco com padrões masculinos ou femininos, ou uma reprodução dessa masculinidade hegemônica, né? E agora, eu estou igual a Gabriela, completamente perdido, igual a Alessandra, completamente perdido no ano passado, 2020, eu percebi que esse texto que fala de pausa, de olhar para si, de se recolocar no mundo, de resgatar desejos guardados, de parar o varejo, como diz a Márcia Brandão, que é uma grande pensadora que também foi entrevistada no Masculina, esse varejo externo, né? Essas demandas externas, essas agendas sufocantes que a gente tem e que, quando você vê, já se passaram 20, 30, 40, 50 anos e você não fez aquela sua aula de pintura, não fez a sua aula de canto, não aprendeu a cozinhar, não cuidou de suas plantas e o tempo passou, né? O Clóvis de Barros Filho fala muito disso, assim, desse roteiro que o mundo nos dá, né, de entrar numa escola, ficar lá 14, 15 anos sentado, aí depois você entra numa empresa, e aí você vai aposentar para ir para o seu sítio pescar, aí você vai descansar e ser feliz, né? Me interessa muito esse tipo de reflexão, assim, dessa inconformidade com aquilo que nos é dado, sem questionamento, como se fosse uma normalidade, né? Hoje eu me dou conta, tá, gente? Eu estou falando aqui com essa clareza toda, mas durante o processo você está tão imerso ali que você não percebe que essa concepção interior que o personagem passa, esse conflito, essa separação e a dor dessa separação entre a concepção interior do eu e a personalidade adquirida, né, do falso eu para a autenticidade, esse colapso do nosso não eu essencial a partir das nossas suposições sobre si, sobre o mundo, também era minha, né, e também era da equipe. E falar dessa pausa em meio à pandemia, com toda a violência e toda a perversão que a classe artística sofre e vinha sofrendo nos últimos anos, a gente sentiu que seria um refúgio, um respiro, um amparo poético, abrir esse espaço, revisitar esse espetáculo e torná-lo uma obra virtual e online. Então, a gente cumpriu uma temporada em novembro, sextas e sábados e domingos, sem verba e apoio nenhum. A gente fez por bilheteria e foi através de parceria, envolvendo 20 pessoas na ficha técnica, parceiros que eu trago não só na minha vida pessoal, mas na minha vida profissional, que dialogam comigo, que, enfim, criam tudo que eu posso, que eu penso, encaram minhas loucuras junto comigo para torná-las um lugar no mundo viável, assim, de discurso, de troca. E foi incrível a troca que a gente teve. Aos domingos a gente fez bate-papos com convidados, muitos em parceria com o podcast Alma Masculina,
E relatos como da Alessandra, da Ângela e de muitas outras pessoas, a gente percebeu que a peça, mesmo sendo um experimento, porque está todo mundo tentando se reinventar, não só as empresas, vocês, mas também os artistas, vendo como fazer para chegar, já que a gente foram os primeiros a parar e vamos ser os últimos a voltar, como fazer para não só sobreviver financeiramente, mas também artisticamente, né? Viver da nossa vocação nesse contexto. E foi um experimento muito bem sucedido, porque os relatos eram de que, mais do que assistir um espetáculo online, com todas as distrações que a nossa casa tem, foi uma experiência em que parecia que as pessoas falavam que aquele personagem estava falando diretamente para aquela pessoa, estava falando com aquela pessoa, sobre aquela pessoa. E por mais que o universo seja, às vezes, distante da realidade da maioria das pessoas, né, rockstar britânico dos anos 70, as pessoas de qualquer profissão, né, inclusive a minha diarista, por exemplo, assistiu 3 vezes, não estou fazendo nenhum tipo de classicismo aqui, mas me emocionou muito o depoimento dela, ela nunca me pediu ingresso, ao contrário de grandes amigos abonados que várias vezes me pediram, e ela ficou muito mexida com questões que o espetáculo aborda e traz, muito simples, que ela nunca tinha se feito, né? Eu percebi que ela foi fazendo a própria passagem do meio, essa própria revisão da trajetória dela, ao ponto de, por exemplo, numa conversa, ela falar comigo assim, feliz é aquela mãe que nunca pariu, assim, até revisando esse lugar dela de mãe, assim, ela não queria ter sido mãe, ela foi cumprindo um roteiro dado por ela, e ela tem 2 filhos que dão muito trabalho para ela, que ela ama, obviamente, mas que ainda jovem ela pensaria 2 vezes hoje se ela tivesse se feito esse questionamento, né? Eu queria trazer esse elemento que eu acho super importante, que a gente até conversou, né, Alessandra, da formiga, e o paralelo disso com o vírus que para a humanidade. Né? Eu acho que já ouvi isso de vários especialistas, é a primeira vez que a humanidade para por inteiro, né? Nem a Primeira, nem a Segunda Guerra pararam o mundo por inteiro como a gente está vendo agora, né? E a formiga, que é algo tão ínfimo, que passa tão despercebido nas nossas vidas, como uma guia para esse Golias, né? Para esse totem, né? De sucesso, de beleza, de talento, nesse lapso que ele entra, né? E aí eu trouxe uma frase que eu achei muito curiosa, que tem também nesse livro do James Rollins, que eu achei uma conexão muito forte com essa ideia de lapso, né, de olhar para si, que fala o seguinte: se trouxeres à tona o que está dentro de ti, o que está dentro de ti te salvará. Se não trouxeres à tona o que está dentro de ti, o que não trouxeres à tona te destruirá. Isso foi encontrado em manuscritos em 1945, por um camponês, em grandes jarros dentro de cavernas, são consideradas palavras de Jesus no Evangelho segundo São Tomé, que não consta na nossa versão da Bíblia Ocidental. Eu fiquei muito impressionado com esse encarar a si mesmo, né? Ter essa coragem de que mesmo que a máquina esteja girando e a todo vapor, você ter a audácia de confrontar o dinamismo e as demandas do mundo para olhar para si mesmo. E esse personagem, a partir dessas perguntas, ele vai cada vez mais, quase que fazendo, eu não sei que palavra seria mais adequada, depois a Ângela e a Alessandra que viram podem me ajudar, mas quase que fazendo uma regressão até a sua primeira infância para descobrir por que ele canta e por que ele é quem ele é, né? E de entender o que é essa vocação, o que é esse vocatus, né? Aquilo que somos chamados a fazer com a energia da nossa vida. E para isso eu queria passar uma cena do espetáculo para vocês, e eu escolhi essa cena a dedo. O espetáculo inteiro, a dramaturgia tem como se fossem faixas de um álbum, o título e a minutagem. Muitos dos títulos têm a ver com músicas desses artistas que eu já mencionei aqui para vocês. E essa cena é um momento já bem avançado do espetáculo, em que ele... Não vou dar mais detalhes, vou mostrar aqui para vocês. Parece interessante deitar e falar intimidade sem pensar para alguém que nem conheço. Confortável, seu divã. Parabéns! Ótima escolha. Talvez eu durma aqui para sempre.
Então, de onde partimos? Vocês gostam de decifrar do começo, as primeiras memórias, né? Então tá. No berçário, após o choro, olhei para um lado, não vi ninguém, nenhum vizinho de um lado, nenhum do outro. Onde estou? Eu pensei. Estranho. Senti em seguida. Gosto? Me perguntei. Será que eu posso voltar para aquele lugar escuro, silencioso, quentinho? Tava tão bom. Foi a minha primeira tomada de consciência. Intuir. Não, sem saber que intuição era o nome disso. Vou em frente, senti medo. Já pensou nessa possibilidade de escolha? De não seguir em frente? E do nada, ouvi um canto leve, suave, o mesmo que eu vi durante meses na barriga. Bom, muito bom. Me acalmei daquele início de agitação. Talvez aqui nesse novo mundo seja assim, você se aperta por dentro e alguém canta pra você de fora. Será sempre assim? Por que não continua assim? Aperto, canto fora. Eu estava indo fundo demais. Mergulhos profundos exigem paciência. Talvez por isso eu tenha começado a cantar. Para trazer de volta aquela voz. Para me fazer sentir de novo aquele instante. Nada de altruísmos, bem egoísta, só para mim mesmo. Os outros ouvirem acabou sendo uma consequência disso. Com isso a gente acaba virando um pouco herói. E chega lá onde nem pensava. Difícil essa caixa que nos enfiamos. Heróis. Pesa a capa, a armadura, a máscara, ter que disfarçar nos becos para salvar alguém pelo mundo. Curioso isso, não? Outro dia, no semáforo, eu ouvi um poeta dizer... Como era mesmo? Não importa. Bom é que, ao final de tudo, ele... parou, eu olhei para ele e ele sorriu para mim. Ele entendeu tudo sobre mim, naquela hora. Mas quem era ele? Comprei todos os seus poemas e leio todas as noites para lembrar quem eu sou, quem eu fui com ele, naquele instante. Tem heróis em todo canto. Eu tenho os meus. E muitos nem sabem que são. E preferem assim. Acredito que você também tenha lá os seus... Acabou! Que isso? Mas assim, então, abrupto, assim, tipo... Gente... A partir daí ele vai para uma reta final em que ele quase que se dá conta de que a única saída é morrer o velho eu para que o novo possa nascer. E eu queria encerrar essa fala com também um trecho do livro do Joseph Campbell que fala que o herói moderno, o indivíduo moderno, que tem a coragem de atender ao chamado e empreender a busca da morada dessa presença, com a qual todo o nosso destino deve ser sintonizado, não pode e, na verdade, não deve esperar que sua comunidade reitere a degradação gerada pelo orgulho, pelo medo, a avareza racionalizada e pela incompreensão santificada. Vive como se o dia tivesse chegado, como disse Nietzsche. E aí eu queria ouvir vocês agora, queria passar para a Ângela, para a Alessandra, para quem viu o espetáculo, enfim. Paulo, que bom te escutar, viu?
querido bom. amigo e sobrinho, né? Ele é filho da minha terceira irmã mais velha, porque a família é gigante. Então, é muito interessante, porque assim, eu acompanho, né, sua carreira sempre. E, desde pequeno, o Paulo tinha um humor que era pegar o significante no ar, e não era assim, era fazer xiste mesmo, não era fazer piada, mas era o dom do xiste. E, assim, representava desde pequeno muito bem, né? Irmã, minha outra sobrinha está aí, irmã dele, que é Soraya, querida também. E, assim, eu não tinha dúvida que ia ser para o teatro, né? Mas eu achava que você ia aproveitar sempre o lado cômico que você tinha, né? Eu até te falei, faz uma peça cômica com esse dom que você tem, que tinha de nos fazer rir sempre, assim. Quando estava algum clima, assim, o Paulo soltava uma e era assim, como se tratasse mesmo aquele real que aparecia, né? Real para a psicanálise, Paulo, é isso assim, aquele osso, sabe? Aquele que não anda, que não sai do lugar, que a gente não sabe nem o que dizer dele, que escapa mesmo. E aí é muito interessante, aí eu fiquei pensando assim, como que foi essa escolha sua, né, como artista, de passar com esse dom, né, que você nasceu, de ter esse dom do xiste, né, do cômico, de julgar com esses significantes, e você conseguiu passar, e de uma forma maravilhosa, para a dramaturgia, né? E o drama, né? Paulo fez um filme, né? Não sei se vocês assistiram. Eu estive em Lisboa e lembrei-me de você. Filme muito lindo, muito sensível, um filme brasileiro, ele é o protagonista. Ali já tem um certo drama, né? Assim, é uma coisa suave, né? O drama vai se inserindo de uma forma, não aquela coisa, né, do dramalhão, mas poético, né? Belo. Mas é uma outra, eu acho que você fez uma outra virada, né? Eu já tinha assistido sua peça em 2014, não foi? Foi. 2016, não sei se no CCBB, eu tinha assistido já, mas é muito diferente quando você pegou para atuar. Então, assim, o que essa escolha o teatro fez tratar assim essa questão, sabe, assim, do real, né? Esse impasse da vida, essas dificuldades, sofrimento, né? Te fez, o que foi esse tratamento que o teatro deu para você, apesar das dificuldades que você tem enfrentado como artista no Brasil, né? E eu fiquei pensando muito assim numa frase da Liansol, que é Maria Gabriela Liansol, que é uma escritora portuguesa, né? Infelizmente morreu, que é maravilhosa, e ela diz, num certo momento, uma frase que é o seguinte: um dom veio juntar-se ao seu fazer para o proteger do nada. Eu sempre isso, assim, para mim, essa frase eu gravei, porque é saber aproveitar esse dom, né, que pode ser para qualquer coisa. Esse dom na arte, quando você traz essa questão do corte, né, que o Bowen faz, quer dizer, no auge do sucesso, ele vai e destrói esse personagem, né? Assim, o que foi esse ato, né? Será que essa questão que você trouxe, né, que assim, o sucesso, será que bloqueia, né? Porque você diz, o herói é aquele que aprende, né, algo. Então, não é esse herói da mitologia e nem esse herói que as crianças, né, que o herói que chega para salvar, para tratar, né, ou até tampar um pouco o real, né, e mostrar que tudo vai bem. Então, a criança, de alguma forma, ela precisa disso, porque com isso é como se ela fizesse certa organização. E a gente vê as crianças, eu lembro isso dos meus meninos, Daniel e Mariana, principalmente Daniel, quando ele começava a admirar o que era da turma do mal. Eu lembro assim, como que isso angustiava, assim, e eles ficavam, mãe, mas qual que é a turma do bem? Entendeu? Assim. Então, assim, o herói tem que ter esse contorno. E esse herói que se trata é o herói que traz o que fracassa, né? Assim, e é desse fracasso que vai surgir alguma coisa.
que é muito parecido com o percurso, né, que a gente faz de uma análise. Né? Você que faz a análise, você sabe disso. É daquilo que sobra, que é um resto ali, que há uma possibilidade de criar alguma coisa. Né? O Lacan até fala, a psicanálise não trata do sucesso. Aí eu fiquei pensando, isso tudo que você trouxe, né, do sucesso, aí como que vai fazendo um enquadramento, né? E aí eu fiquei assim, pensando como que isso faz com que a gente entenda por que muitos artistas fazem um corte nesse momento. Não é porque estão buscando esse fracasso usual, mas que eles estão buscando é salvar, talvez, o ato de criação, que precisa disso que está falhando ali, né? Precisa disso que não encaixa, que não faz esse enquadramento, né, que se demanda quem faz sucesso com qualquer um. Mas eu acho que, para o artista, né, a gente vê que o sucesso ele é danoso para a maioria das pessoas que não dá conta de furar isso daí. Se ela entra, ela se perde enquanto sujeito. Mas eu fiquei pensando, então, para o artista, o risco desse sucesso é exatamente de embotar completamente o ato da criação, que precisa desse buraco aí, precisa desse descompasso, o que na psicanálise a gente chama de real, né? A partir daí criar alguma coisa. Eu achei que assim, você acha assim, também que o drama trágico, né? Pensar mais não no drama, mas no trágico, ele trata para quem está representando, porque eu senti na peça Heróis, assim, eu fui muito tocada, que ela é muito viva, a sua interpretação é o tempo todo, e o olhar ali, né, marcado, e no contato com a gente, né, impressionante que você esquece que você está online. É como se você estivesse ali com o ator, e você vai vivendo todo esse drama. Como que é para um artista representar esse trágico, sabe? Como que isso afeta o próprio corpo? Como que ele faz um tratamento desse imponderável, né? Porque teve alguém que você citou que fala do intolerável, né? Quer dizer, é preciso entrar nesse intolerável, suportar esse intolerável, né, que às vezes não tem sentido algum para extrair daí uma outra cena, né, um outro ato, né, de criação. As entrevistas do Paulo são assim maravilhosas, né? A masculina, eu já assisti algumas entrevistas ali, né? A última semana agora foi do padre Júlio Lancelotti, né? Incrível, eu fiquei surpreendida com o padre com a cabeça tão aberta assim, e falando de temas atuais de uma forma assim, muito atual, né? Sem esses preconceitos, sem segregação. Então, eu gostei também da Márcia Brandão, é impressionante, figura totalmente de esquerda, e como que ela vai julgando para tratar esse real, né? Ela comenta muito esse momento da pandemia. Eu acho que são formas que você vai também trazendo de recriar nessa realidade, dar conta, né? Suportar um pouco. Eu não sei se você eu gostaria de ouvir um pouco, né? Eu fiquei curiosa com essas questões que tocam também a questão da psicanálise, assim, como que a gente também, o tempo todo que o analista, por isso que às vezes é difícil online para a gente, né? O ato do corte, né? Que você traz muito bem, mas como é que é isso? Né? Acabou? Estou no meio da minha fala, acabou? Quer dizer, como que isso é mais difícil online, né? Assim, porque tem o corpo, tem hora o corpo tem que estar ali. Então, eu fiquei pensando também na relação com o artista, né? Então, assim, como que liga muito a psicanálise, né? O processo de uma análise, o que a gente trabalha, com o ato de criação, com a poesia, a literatura, né? Não é à toa que Freud e Lacan se inspiraram tanto, né? Porque eu acho que o artista fala de uma forma muito mais limpa, ou representa de uma forma muito mais clara do que o que nós, analistas, tentamos transmitir com conceitos, às vezes, super sofisticados e difíceis. Eu, né, te agradeço muito por ter aceitado
né, vir falar e trazer sua experiência para mim é um presente. Nossa, o presente é meu estar aqui com vocês, falando disso que eu amo. Estou emocionado, na verdade, de te ouvir falando tudo isso. São vários pontos aí, vou tentar ver como é que eu sintetizo isso. A primeira coisa que me veio, eu sempre fui inadequado em tudo da minha vida. A ingenuidade me salvou muitas vezes da violência. Quase que aquele filme Dançando no Escuro, do Lars von Trier, em que a personagem está num momento muito pesado e ela vai quase que fosse para um momento de musical. Não que dentro do meu núcleo familiar menor houvessem tragédias ou, enfim, mas como a Ângela falou, nossa família tem 92 tios, né? Eu tenho 20 tios de cada, 10 tios de cada lado. Meu pai é do Piauí, interior do Piauí, minha mãe do interior de Minas, ou seja, metade das pessoas que estão aqui são minhas parentes. E nessa família é muito difícil existir. Isso eu ouvi do meu terapeuta. Ele falou: Paulo, sinta-se condecorado. Só das histórias familiares que você me traz, eu acho que é dos meus pacientes o que eu mais falo, gente, como é que ele não surtou ainda? E eu acho que isso tem a ver com um lugar de resistência. Primeira defesa que eu tive foi o humor, né, para lidar com a minha hipersensibilidade, me colocar e estabelecer limites inconscientemente, obviamente, depois, muito mais tarde, que eu fui tomando consciência de que o humor era aquilo que delimitava os lugares de respeito, de achar um lugar social. Nunca me identifiquei com os vilões, nunca me identifiquei com a brutalidade dos homens, com a negação do feminino dos homens. Fui criado pela Soraya, pela minha outra irmã, que a gente tem uma diferença de 7, 9 anos de idade. Minha mãe trabalhando 3 horários, também pedagoga. Meu pai representante comercial. Então, essa possibilidade de existir por essa perspectiva do feminino era uma coisa muito violenta, assim, quando se apresentava fora desse núcleo protegido. E a arte sempre foi, eu não saberia ser outra coisa, aliás, sei fazer outras coisas por necessidade, a comunicação é uma delas, mas sempre em relação com a cultura, e entender que a perspectiva poética ela tem um lugar real nesse conceito que você trouxe, Ângela, de assumir a vida num lugar sem os filtros ou do romantismo, ou da obrigatoriedade de sucesso, ou de tornar-se... Porque para o ator é muito difícil, porque é a sua cara, é seu corpo, é seu sexo, é sua voz que você empresta para que algo se torne concreto. Isso a gente é atravessado o tempo inteiro. E esse é o grande lugar de potência, mas como também cumprir fora desse lugar, que é uma das partes do que a gente faz, não massacrar o sentido daquilo que você faz. Não sei se eu estou me fazendo explicar. É como se, assim, você ir para o set fazer um personagem como o do Steven Lisboa, que era um diretor português, uma coprodução Brasil-Portugal, depois eu boto o site aqui para vocês correrem atrás, é um filme lindíssimo, baseado no livro do Luiz Sulfato, que é uma tragédia de um cara do interior de Minas, Cataguases, terra do Luiz Sulfato, em que ele, no auge de uma crise enorme de existência, sem ter consciência disso, um cara muito naif, muito ingênuo, vai para Portugal tentar a vida na crença do sonho, né, de voltar para sua terra natal sendo alguém. E ele fracassa nisso, sem spoilers. Mas foi muito difícil, por exemplo, ter que entrar dentro dessa história de fracasso. E aí todas as questões, né? Em 7 dias emagrecer 5 quilos para dar conta de uma passagem de 10 anos na vida do personagem, raspar o cabelo. Todo o filme parte de um depoimento dele para a câmera, como se fosse um flashback. Então, gravar isso em 2 dias, eu fiquei praticamente 11 horas sentado numa cama, falando de frente para a cama, repetindo 10 vezes cada trecho do texto, diante do Luiz Sulfato, né? Ele escolheu ir nos últimos dias da filmagem. Eu falei, para que esse homem está vindo aqui hoje? No dia mais difícil da filmagem. E fora a questão física mesmo, né? Eu tenho 2 hérnias extrusas na lombar, por conta de peso, de carregar muitas coisas. Muitos dos trabalhos que eu fiz, eu só consegui realizar porque eu mesmo escrevi, eu mesmo produzi, por conta dessa inadequação de um sistema muito rígido, principalmente no Brasil, pautado por uma estrutura melodramática, de mocinho, vilão, né? Então, se você
é alto como eu, mas tem uma doçura, uma sensibilidade, um olhar que não é bruto, como é que faz para encaixar esse cara nessa estrutura narrativa? Né? E ele também não gosta de expor muito a vida dele pessoal nas redes, ele não fica fazendo videozinho a cada 5 segundos, né? Ele tem poucos seguidores, ele não topa fazer uma Casa dos Artistas ou um Big Brother, ele não topa fazer um comercial de cerveja ou de banco, que é a mesma coisa, né? Droga da mesma forma. Enfim, tudo isso que você vai o tempo todo tendo que, antes como frustração, você vai entendendo que esse é o lugar de potência, que é o lugar que você respeita a si mesmo, que você não vou topar fazer esse personagem, não vou topar trabalhar neste roteiro ruim, ou vou topar porque agora eu preciso dessa grana. Então eu vou apresentar um evento interno numa empresa farmacêutica hoje de manhã para poder pagar minhas 3 meses de conta do que para poder montar uma nova peça. É isso. Quando eu vim para São Paulo, 13 anos atrás, eu tinha uma dívida de quase 20 mil reais com minha mãe de uma peça. Eu entrei dentro de um carro com os livros e a roupa e vim para cá. E Heróis a mesma coisa. Mãe, me empresta sua poupança aí. Sabe assim? E minha mãe aposentada, imagina, professora aposentada, que salário é esse que a minha mãe é por conta da fé que o dinheiro multiplica mesmo. Fui entendendo o lugar de suporte, que esse paradoxo que você fala entre o cômico e o dramático, ele é o que mais me interessa. E através de uma via contundente, que é a poesia. Então, para mim, drama e comédia realmente são as 2 máscaras do teatro, né? Que eu chamo de paradoxo. Eu brinco que se eu for escrever um livro qualquer dia sobre interpretação, vai chamar o Paradoxo do Teatro. Porque para você fazer um bom drama, você tem que ter algum elemento de cômico naquilo, né? Ricardo III do Shakespeare, quando eu vi em Londres com Mark Rylance, que é um dos maiores atores ingleses do Globe Theatre, ele matava as pessoas de rir. Shakespeare escrevia para o povo, sustentando aquelas pessoas que assistiam peças em pé, com chuva, com sol. As pessoas comiam durante, as pessoas falavam durante, né? Minha escola também vem muito do Grupo Galpão, de teatro de rua, né? Então, como você faz para prender a atenção das pessoas se você afunda no drama e no trágico? Aquilo chapa. Ninguém é só trágico, ninguém é só cômico, né? A gente fala que o palhaço é sempre triste. Você olha Buster Keaton, você olha Chaplin, você olha os grandes comediantes, né? Inclusive o Eduardo Stablish, recentemente assumiu o lugar de depressão, né? Os YouTubers têm sofrido muito com esse lugar de depressão por conta dessa hiperexposição, essa demanda o tempo todo externa. Que horas que você senta no sofá sem trabalhar, né? Um exercício que eu estou descobrindo muito através do prazer também. E dizer que, assim, isso tudo, gente, é muito recente para mim. Eu não tive força, eu não tive consciência da brutalidade, da violência do nosso país. Eu nunca dei muito espaço para acreditar que eu não seria ator. Sabe assim, eu sou técnico em edificações no Cefet, fiz escola técnica, foi uma das maiores violências da minha adolescência. Fui da igreja até os 19 anos, assim, lá que eu comecei quase que nessa ideia de escola de igreja americana, né, que te estimula o canto, a música, o teatro, e sofri muita violência, principalmente na área de sexualidade, captação do desejo, falta de noção do próprio corpo, que às vezes a religião provoca em algumas pessoas que não se impõem para além da sua fé. Então eu fui vivendo realidades que o teatro me educou de alguma maneira. Eu falo que o teatro me apresentou a literatura, o teatro me apresentou a comunicação, um lugar de potência, de discurso. O teatro me apresentou um lugar de dúvida, de não assertividade, de se colocar em risco, desse nascer e morrer todo dia, que é fazer uma peça. Eu já fiz inúmeros espetáculos, já esqueci texto em cena, já quebrei o dedão no pé numa peça em que eu tinha que terminar sapateando no final, fazendo uma criança asmática. Enfim, são realidades que parece que a minha vida em si não basta, né? Eu tenho a sensação que minha vida, se eu for falar de vocês da minha vida é muito borocochô. Minha vida, na pandemia, então, minha vida é tudo que eu não tive a oportunidade de viver até aqui, que é livros, filmes, séries, passear com a cachorra, cuidar das minhas plantas e ponto, sabe? Assim, eu nunca tive essa oportunidade.
sempre teve uma ideia de escassez muito grande que falta a nossa cultura no país, que é da falta. Então você pega um personagem porque vai faltar trabalho, você pega um trabalho que você não quer porque vai faltar trabalho, sabe assim, que sempre é prova diária. Imagina que você faz um vestibular disputando vagas uma vez na vida, né? Como alguém se propõe a fazer isso, um Enem da vida. Imagina que o ator possa escolher isso quase que semanalmente, né? Você vai disputar um papel sempre e sempre assim disputando papel com grandes nomes e sempre invalidado por isso, a não ser que alguém valide isso para você. Então foi um processo de entender esse lugar do cômico, também como lugar de autovalidação da minha rapidez, da minha inteligência, da minha perspicácia, da minha maneira de olhar o mundo, né? Que essa forma também, por mais estranha que seja para o mercado, é a minha forma de me colocar e, sobretudo, de entender que eu gosto de fazer rir quando eu gosto de fazer rir. Não quero fazer disso meu salário, entendeu? Eu acho que porque aí fazer rir também, eu reproduzir comportamentos, tem mudado muito nos últimos anos, mas de reproduzir preconceitos, né, de humor que às vezes explora lugares, humilhação do outro. Então, o humor que eu gosto de fazer é o meu humor. Então, eu acho que assim, o drama me apresentou uma possibilidade de também assumir esse meu lugar também de sombra, de real, que é muito que são das tristezas, que são das mágoas, que são das marcas, não das mágoas. Não sei, eu acho que essas divisões na arte eu não acredito. Assim, não acredito em divisão. Tanto é que quando você vai inscrever no edital, falar que é drama ou comédia, Heróis é um drama cômico, ou uma comédia dramática, como quiser. Então, eu fiquei pensando, sabe, Paula, assim, dentre todas as anotações dos momentos que eu pude assistir a peça, eu também, assim como Ângela, né, pensei muito nisso que a gente tem, Paulo, na psicanálise como real. Tanto eu quanto Gabriela, a gente ficou pensando muito nessa questão que você traz do lapso e desse lapso com o real. O que eu trago também dá continuidade ao que Gabriela vai trazer. A gente discutiu juntas. Fale, Gabi. Então, eu vou trazer um pouco também do que o próprio Paulo já falou, porque eu acho que foram recortes muito importantes para a gente poder fazer essa conexão e essa construção aí com a psicanálise. E aí, hoje, enquanto eu estava estudando, foi muito engraçado, porque eu falei com a Alessandra. Alessandra, eu achei um texto ótimo aqui sobre essa questão do lapso. Texto ótimo. Aí peguei uma passagem do texto, copiei e colei para a Alessandra. Aí estou lendo aqui, quem foi que escreveu o texto, Ângela? Aí eu disse, bom, aí tá tudo conectado mesmo, né? Enfim, eu vou trazer uma passagem, um trecho do texto que eu achei muito bacana, que tem tudo a ver com o que a gente estava aqui pensando, trabalhando e quebrando a cabeça. Super-herói. O superlativo super cai no encontro com o lapso. Na peça Heróis, nos deparamos com aquilo que Lacan aponta. Só existe causa para o que manca. Sendo assim, o que entra em colapso no encontro com o lapso? O que resta a esse herói? Há sempre um resto, aquilo que deixa a desejar. E que bom. Assim caminhamos mancos. Caminhamos nisso que está sempre se refazendo em um fazer e refazer descontínuo. Então, foi a partir daí que a gente pensou nessa conexão com a psicanálise, como a Alessandra falou, a partir desse encontro com o lapso e os efeitos disso na vida desse sujeito. Eu fiquei pensando em alguns filmes, em algumas pessoas também, né, que eu conheço e que tem muito disso, né, do que fazer com isso que fracassa e da possibilidade de se haver com esse fracasso. Né? Não dá para não fazer esse paralelo, como a Angela trouxe, com o processo de análise, porque a gente escuta muito sobre os fracassos, né? As pessoas, elas geralmente buscam um analista quando, às vezes, há esse encontro aí com a formiga, né? Não necessariamente com a formiga, mas, enfim, quando algo aí escapa, né? E aponta para algo da ordem de um fracasso, seja o fracasso dos amores, o fracasso do trabalho, enfim, as pessoas vão buscar esse espaço para saber o que é isso, né? Enfim, claro que quando chega na análise descobre outra coisa, mas, enfim, né? Isso aí está aí no caminho, como você falou, né? No meio, nessa passagem. Quando esse herói, né? Como você falou, a partir dos astros do rock, eu pensei, por exemplo, a primeira pessoa que me ocorreu
foi Amy Winehouse, né? Ela estava num momento de auge, mas talvez não tenha sido possível fazer algo que desse um corte aí, e o que ela faz é um ato, no sentido de uma passagem ao ato mesmo. E quantas histórias a gente escuta desses artistas tão jovens, muitos, até tem alguma coisa que fala, né, do que tem 27 anos, fez 27 anos, tem vários, assim, com 27 anos, né, e o que é isso? Aí tem, enfim, Britney Spears, né, e tantos outros que são tomados mesmo, por isso que vai nesse automático, em alguma medida, na contramão da arte, né, para sustentar aí uma imagem que o custo acaba sendo muito alto, né? E as pessoas acabam perdendo, inclusive, às vezes, a vida, como foi o caso de Amy, né? Enfim, quando você falava, eu lembrei muito dela, porque quando eu morei em São Paulo, teve um show dela, eu acho que foi um dos últimos, e eu fiquei muito chateada que eu não fui. E aí eu fiz, poxa, eu perdi a oportunidade, né? Mas, enfim, a peça Heróis conta a história de um astro do rock que já está esgotado. Eu fui construindo a partir das palavras que me capturaram, assim, tá? Que já está esgotado no auge, né? Esgotado no auge da fama e que precisa de um respiro. No caminho para um compromisso, dos muitos que ele tem, ele se depara com uma formiga na faixa de pedestre. A partir desse encontro com a formiga, tem um lapso. A partir de uma ruptura na sua corrida rotina, ele começa a repensar os motivos pelos quais ele faz, né, aquilo. Ele renasce para partir para um outro lugar, entre presente, passado e futuro, já que a vida é um lapso. E aí, assim que eu comecei a conversar com a Alessandra sobre, no semestre passado, quer dizer, no ano passado, aqui no Projeto Freudiano, a gente estudou muito um seminário de Lacan, que é esse daqui, ó, o Seminário 11. A gente estudou, deu para a gente estudar todo o Seminário 11, que é os 4 conceitos fundamentais da psicanálise. É um seminário bem... Todos são, né? Todos são. Mas, assim, esse não é um seminário qualquer, no sentido de que ele marca uma virada no ensino de Lacan. Por isso que ele tem também, né, não é à toa, que é os 4 conceitos fundamentais da psicanálise. E, na época, eu até fiquei para estudar e para trazer aqui para uma atividade sobre o inconsciente, é o capítulo 2, na verdade, desse seminário, que é o inconsciente freudiano e o nosso. E pensando nessa questão do lapso, do real, como a Ângela trouxe, do que é o real para a psicanálise, eu fui fazendo aí essa conexão com a peça. Então, no seminário 11, é que Lacan diz aquilo que a gente colocou no cartaz, só a causa daquilo que manca. Isso que está como ponto levantado no capítulo 2, intitulado Inconsciente Freudiano e o Nosso. Nesse momento, Lacan introduz o inconsciente pela estrutura de uma ânsia, tropeço, vacilação, descontinuidade. Instaura aí uma dimensão de perda, um encontro faltoso. Então, eu vou citar Lacan. Muito bem, o inconsciente freudiano, nesse ponto que eu tento fazer vocês visarem por aproximação, que ele se situa nesse ponto em que, entre a causa, desejo, e o que ela afeta, há sempre uma claudicação. Nessa ânsia, alguma coisa acontece. Isso me remeteu ao texto de Ângela Mucida, Direção do Tratamento, Espaço da Interpretação Inconsciente Real, quando ela cita Lacan. Quando o espaço de um lapso não comporta mais nenhum sentido ou interpretação, somente aí se pode estar seguro de estar no inconsciente. O lapso, enquanto uma formação do inconsciente, aponta para isso que escapa. É próprio de um acontecimento, o encontro com a formiga, marcar uma descontinuidade. E o sujeito artista da peça leva esse lapso para a vida. A peça retrata, a partir desse personagem, artistas que eram tão anárquicos, que viviam um momento da revolução, né, de como você traz, né, Paulo, de pensamentos, de comportamentos, que acabam sendo tragados por essa máquina aí, né, de produtividade, de estar sempre ali na ativa, com a vida muito exposta, com tudo muito exposto, sempre muitos excessos, né, que acabaram se tornando, então, produtos. Então, eles estavam muito mais na condição de objetos mesmo, respondendo a essas demandas, do que enquanto sujeitos, né, podendo apostar, digamos assim, reapostar naquilo que os levava a estar ali, que era exatamente o que eles evitavam, né? Isso é que é contraditório, porque eram pessoas que tinham esses comportamentos numa época em que eles buscavam subverter a norma, mas eles se viam tragados por essa máquina.
Na relação com o criar, é preciso que algo fracasse, promova uma ruptura nisso que corre. Aí eu pensei na vida corrida, né? Daí que se deparar com o fracasso para poder produzir algo novo. Um fracasso que possibilita um saber fazer a partir dele, uma reinvenção. Um dito fracasso que é da ordem da subversão. Aí, quando eu falei isso, a Alessandra até me apontou, né? Subversão, subversão. Uma outra versão e também uma outra cena, né? Que entra em jogo. Então, qual o ponto cego que reaparece nesse encontro que o sujeito não pode ver? O quanto isso era forte na peça, né? O olhar. Então, a gente vai também fazer essa conexão aí. Eu acho que o que ficou e o que marcou mesmo na gente e fazer essa relação com a psicanálise foi esse encontro com a formiga, e até eu peguei também né, e o Seminário 11, assim, a gente ficou muito também, né, Gabi, as voltas com o Seminário 11, com a esquise, que também é um capítulo do Seminário 11, que eu vou trazer essa relação do olhar, e também com o que ele traz de real. E aí, nesse seminário mesmo, ele traz uma relação do real com essa tique. E aí eu coloquei essa questão também. O que é que teria, né? Teria o personagem da peça Heróis, né? No encontro com seu lapso, ao se deparar com essa formiga, tido como um acontecimento de real, né? Lacan vai nos dizer que, com efeito de um encontro essencial, que se trata no que a psicanálise descobriu-se de um encontro marcado, por exemplo, ao qual sempre chamados com um real que escapole, né, que foge, que não se prende. O real está para além do retorno, da volta, da insistência dos signos aos quais nos vemos comandados pelo princípio do prazer. E aí, bem isso, assim, sabe? Eu achei interessante a pergunta de Ângela, Paulo, porque, ao mesmo tempo que esse real ele escapole, ele é de um acontecimento que marca uma ruptura e que parece algo que, né, que toma o sujeito também ele avança, ele também vai além, ele também tem isso que Lacan coloca, né, que na insistência dos signos aos quais nos vemos comandados também pelo princípio do prazer. Então, ao se deparar com a formiga atravessando o seu caminho, ali, no caminho de tantos compromissos, esse sem sentido escapa, faz ruptura diante da repetição de tantas tarefas. Sim, a arte nos ajuda a ver o nonsense também, e na criação artística o que permanece, que é o real. Então, a arte também faz isso, ela fica nesse lance com o próprio real. Pensando no processo de uma análise, que a gente pensou também, e aí, né, Gabi trouxe, Ângela trouxe, e a gente não sentou para juntar esses textos, né? Achei isso bem, bem legal. Pensando no processo de uma análise, Lacan diz que não há como confundir a repetição, nem com o retorno dos signos, nem com a reprodução, ou a modulação pela conduta de uma espécie de rememoração agida. A repetição é algo que, em sua verdadeira natureza, está sempre velado na análise, por causa da identificação da repetição com a transferência na conceitualização dos analistas. O que se repete com efeito é sempre algo que se produz. A expressão nos diz bastante sua relação com a tique, como por acaso. É no que nós, analistas, não nos deixamos jamais tapear, por princípio. A função da tique, do real como encontro, o encontro enquanto que podendo faltar, enquanto que essencialmente é encontro faltoso, se apresenta primeiro na história da psicanálise de uma forma que, só por si, já é suficiente para despertar a nossa atenção, a do traumatismo, o lugar do real, que vai do trauma-fantasia, na medida em que a fantasia nunca é mais do que a tela que dissimula algo de absolutamente primeiro, de determinante na função da repetição. Aí está, de resto, o que para nós explica, ao mesmo tempo, a ambiguidade da função do despertar e da função do real nesse despertar. O real pode ser representado pelo acidente, pelo barulhinho,
né? A pouca realidade que testemunha que não estamos sonhando. O que nos desperta é a outra realidade, escondida por trás da falta do que tem lugar de representação. É a tríade, nos diz Freud. No que há de ruptura, de corte, isso abre a um outro olhar e desperta a um outro momento. No campo escópico, a esquise que nos interessa não é a distância que se prende ao fato de haver formas impostas pelo mundo e para as quais a intencionalidade da experiência fenomenológica nos dirige, donde os limites que encontramos na experiência visível. O olhar se nos apresenta na forma de uma estranha contingência, simbólica do que encontramos no horizonte e como ponto de chegada de nossa experiência, isto é, a falta constitutiva da angústia de castração. E, por fim, o olho e o olhar, é de Lacan, né, essa frase, o olho e o olhar, esta é para nós a esquise na qual se manifesta a pulsão ao nível do campo escópico. Então, foi a relação, né, possível que a gente pôde, assim, Paulo, fazer desse lapso, fazer dessa ruptura, fazer desse encontro e fazer disso que me marcou muito na peça, que foi essa relação do olhar, né? Desse atravessamento, inclusive, do olhar. Gostaria de agradecer mais uma vez, assim, ter podido estudar, ter podido pensar nisso, que me veio desde o momento que eu vi a peça pela primeira vez. Nossa, eu que agradeço. Eu estou tendo uma aula aqui sobre um espetáculo que eu estou para ver. Obrigada, Paulo. Obrigado você. Bom, agradecer de coração por esse momento, né? Vou agradecer primeiro ao Projeto Freudiano por tê-lo proporcionado a nós, né? Agradecer a Ângela pelos comentários e a vocês responsáveis pela organização, pelos comentários também. E deixei por último Paulo, porque é o agradecimento especial, né? O agradecimento por tua explanação. Ela é tua. Então, quando você explana da maneira que você o fez, você está se explanando também no nível de uma transmissão que chega para a gente e que é distinta do fragmento da peça que você nos trouxe e que mostra, né, mostra o artista transformando o próprio corpo e a voz numa peça de arte. Tá? O próprio corpo, com toda a sua expressão corporal, né, como você o fez, conjunta com a voz que diz um texto. Isso compõe uma peça artística. Fiquei especialmente tocada pela frase, talvez durma aqui para sempre. Né? É belíssimo isso. Alguém que, numa análise, em associação, diz ao analista, talvez eu durma aqui para sempre. Né? Ou seja, exatamente o oposto do que nos diz Freud, que é exatamente o sonho é o modo de continuar dormindo, e o que uma análise vai fazer exatamente com esse vai embora agora, como eu estou falando, né? Como esse corte faz justamente o quê? Acorda. Mas isso, você deve estar muito habituado a ouvir essas coisas, a peça, a interpretação e o teu dizer, né, promovem viagens singulares em cada um. E a minha viagem me levou a Cazuza, exatamente quando ele canta, ele diz poeticamente, né, os meus sonhos foram todos vendidos, pois, ele diz, meus heróis morreram de overdose. Ideologia, eu quero uma para viver. Ou seja, tem um dizer de Cazuza que, de alguma maneira, traz essa queda,
né? A queda do sujeito, a queda dos ideais, mas ainda tem do lado dele uma expectativa de algo que desse sentido à vida, uma ideologia. E que eu acho que o seu fragmento da sua peça, que começa, quero dormir para sempre aqui, e finda aquela cena com, como já acabou, não tem sentido nenhum tudo isso que eu falei, né? Então, eu queria te dizer isso, que me tocou de uma maneira particular, desse modo como eu estou te expondo. Lindo. Obrigada a vocês todos. Obrigado você. É engraçado que você fala isso da falta. Eu queria só levantar alguns pontos rápidos sobre isso, que é, por exemplo, na peça fala disso. A dança, do que é feita a dança? Entre a conexão entre dois movimentos, entre dois gestos. Então tem um entre. A música, um entre as notas. A arte sempre se faz da falta, da lacuna. Ninguém faz uma obra para botar dentro do armário, né? Mesmo Van Gogh, que se fazia autorretrato porque não tinha dinheiro para pagar modelo, ele fazia aquilo para o próprio sustento também, né? Então acho que tem alguma coisa do criar pela inconformidade, pela falta, por tentar algo que possa fazer sentido, porque a vida não faz sentido nenhum. Inclusive, a peça, um elemento que eu acho que a Alessandra e a Ângela, quem assistiu pode comentar também, que tem uma metalinguagem que o tempo todo as rubricas estão presentes do texto, comandando esse personagem como se fosse um alter ego. Então, assim, beba, cante, sente, como se fosse comentando o que se passa internamente dentro dele, que a gente chama de itálicos, porque toda essa explanação são... Até no início dessa cena aparece, né? É preciso de um pouco de conchego, de coragem para... Aparece logo no início da cena, né? Então tem esse subtexto, essa voz que comanda, né? Que o tempo todo são muitas vozes de ancestrais dentro da gente, né? E essa questão de que a arte não suporta pressupostos. Quando você trouxe isso do Cazuza, todos os projetos que eu fiz, cercando, planejando, agora a Globo vai me achar, agora eu vou estourar, todos deram errados. Todos os projetos de cinema, de série, TV, que vieram com uma pressão do dar certo, uma lógica neoliberal, capitalista, de produto, deram errado. A arte não suporta isso. Meus projetos mais bem-sucedidos nasceram da necessidade e da urgência de dizer aquilo, em forma de arte. Eu acho que talvez porque o inconsciente pauta nossas ações mais do que os nossos conscientes, né? E quando você torna consciente demais todos os seus passos numa criação artística, na composição de um personagem, isso eu acho que racionaliza aquilo que ultrapassa lugares sensíveis e inconscientes da arte, né? Você olha um quadro de Pollock, se for tentar explicar ipsis literis o que ele quis dizer com aquela espirrada vermelha, aquela espirrada rótico, né? O degradê dos tons, você vai perder o sentido de estar diante de uma obra como essa. Me veio muito também, não só o mito dos 27 anos, né? James Joplin, Amy Winehouse, quantos, né? Jimi Hendrix, né? Tem essa síndrome dos 27 anos, porém tem também outras pessoas que disseram fiz o que fiz, quem quiser que olhe as memórias, como Raduan Nassar, escreveu Lavoura Arcaica, escreveu Copo de Cólera, beijo, vou para minha fazenda, criar gado, não tem mais o que dizer. Né? Mesmo Clarice Lispector, hoje insensada, Hilda Hilst já falava que ela, quando morresse, ia ser conhecida, né? Penando com editoras, com obras como Água Viva, que ficou 3 anos aí para o negócio ser publicado. Uma coisa desse olhar que vocês trouxeram, que eu também não queria deixar de falar, que tem uma frase, logo depois dessa sessão, na peça, dessa cena, que ela fala, o olhar me trai mais uma vez. O olhar me trai mais uma vez. Né? Assim, é quase, eu estou aqui comigo, eu estou me reencontrando, eu estou descobrindo significantes e significados, acessando meu real, mas aí vem a graça e me fala uma coisa, a minha persona reativa. É quase que já crio, resgata meus lugares de defesa, de sobrevivência. Né? Como é que eu vou chorar aqui com essa fala da graça? Eu tenho que continuar aqui, né? Sendo interessante, falando com ela, né? Assim, sendo
articulado, né? Não podendo gaguejar, enfim. Queria trazer esses pontos que eu achei que até agora foram muito interessantes. Quero agradecer imensamente por essa oportunidade de estar aqui. Fico completamente tomada com a arte, emocionada, e mil coisas me passam ao mesmo tempo, que eu fico não querendo que caia a ficha, que é para continuar sentindo essa emoção. Mas, enfim, eu gostei demais dessa sua frase, saída da vida provisória. Foi o que eu fiz hoje, né? Eu estava, assim, inclusive, com compromisso, mas eu adiei exatamente porque eu pressenti que eu poderia ter esse momento. E agora estou aqui, diante da formiga, do Paulo Azevedo, essa formiga êstima, né, que é minha também. E, assim, fiquei muito curiosa para ver a peça, mas né, sem conhecer, tinha lido um pouco só dos comentários, e pude abstrair alguma coisa que me tocou, e aí me fez pensar da questão do analista e do artista, né? A questão da interpretação, né? Porque pensando que o artista e o analista, eles ocupam esse lugar de causa. Na interpretação, tanto do artista como do psicanalista, deve fazer existir o que não existia antes, né? Então, acho que o artista faz existir o que não existia antes, né? Nessa produção, assim como o analista. E, claro, travessia de análise impressionante, como você fala, desse seu momento de criação, e como a gente trabalha a questão da análise, da travessia da análise, né? Muito rica, assim, e eu concordo com Freud, os artistas sempre precedem o analista, né? A gente está sempre aprendendo com vocês, e cada momento parece que é como se fosse o primeiro momento. Eu acho isso fantástico, né? E aí eu me lembrei de um trabalho que eu escrevi, que se chama Licença Poética na Arte da Interpretação. E eu criei um neologismo chamado psicanarte. Apóstrofo arte, psicanarte. E é isso, eu quero agradecer, assim, eu demoro muito para cair a ficha, eu vou passar certamente muito tempo ainda antes de dormir, pensando, elaborando, mas eu fico muito feliz quando isso me acontece, principalmente nos dias em que a gente está vivendo, né? Muito obrigada mesmo a todos, e a contribuição à Ângela, Graça, ao projeto, muito contente mesmo por essa noite. Obrigado a você, Silvia. Você falando, me veio uma outra leitura agora, que eu nunca tinha pensado, eu acho. Na verdade, o desejo de todo artista é ser uma formiga na vida das pessoas, ser um atravessamento. Eu acho que a gente inveja. Vou falar isso, estou com medo de falar isso na frente de um monte de psicanalista, mas vou falar. Eu acho que, principalmente nós homens, não sei o que os homens aqui vão dizer, mas o lugar do... Eu acho que o artista homem tem um lugar do gerar, do fazer acontecer. É quase uma inveja dessa possibilidade da ânima feminina, né? Eu acho que quando a gente acessa essa ânima feminina e equilibra com o nosso ânimos e faz acontecer através de uma formiga, o contato com outras pessoas, porque no fundo o que a gente quer é criar relação, é existir para as pessoas. Todo mundo quer isso, todo mundo quer ser amado e significar alguma coisa na vida de alguém, ponto. Quando eu falar de novo sobre a peça, eu vou falar: o sonho de todo artista é ser uma formiga. Pronto. Que ótimo. Lidiane, né, que colocou que começou a seguir Paulo, parabéns pela arte. Estou no espaço do projeto pela primeira vez e muito feliz. Obrigada, Lidiane, seja bem-vinda. Primeiro, agradecer, né, vocês, a oportunidade, essa conexão do projeto, assim, maravilhosa, né? Foi a colocação de todos, a Ângela, as meninas e vocês, né, as colegas, mas eu queria falar com o Paulo, sabe, Paulo? Eu assisti a sua peça num domingo à tarde, final de tarde, e eu estava numa fase, porque assim, estou há um ano dentro de casa, né, um ano e não sei quantos, né, naquela vida, assim, né, cheia de emoção, né? Aí fui assistir sua festa no domingo à tarde. Eu estava num período bastante esgotado,
porque a gente começou a ter uma série de atividades online, porque aí possibilitamos ir para Minas Gerais, para não sei aonde, né? E eu, no domingo à tarde, digo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui que eu não vou descansar, né? E aí vem Paulo com aquela peça, né? Bem suave, né? Leve, assim, romântica. E eu saí da peça, assim, gente, com uma sensação, né, de ter sentido de ter visto uma coisa que eu não estava conseguindo compreender o que é que eu precisava elaborar, né? E depois dessa peça, eu comecei a assistir tudo que eu assisto de arte, que eu digo como gente, tá? Porque, assim, eu não fiz nada do que a Ângela fez, que a Alessandra foi anotando, não sei o quê. Eu fui como gente, né? E aí eu vou assistir as coisas, vou assistindo, né? As coisas, faço parte de um grupo de cinéfilos que eles começam a teorizar sobre os filmes. Eu chego lá, botar o Monkey, odiei. E o povo... Eu digo, e ninguém falou nada. E eu digo, puta merda, foi alguma, né? Nada. Aí comecei a elaborar isso. O que é que você está fazendo, né? Assistindo as peças, mas isso me dava uma experiência de satisfação, de prazer com aquela coisa da arte, de algumas que eu gostei, não de Monkey, né, por exemplo, mas de assistir alguns filmes que eu não estava assistindo, dos coreanos, por exemplo, Minari. Gente, tão poucas palavras naquele filme, né? E um filme tão belo. E assim, eu acho que o que a gente tem que fazer com a arte é deixar ela tocar a gente, né? Eu acho que, para mim, é o que eu faço. Então, assim, eu tenho evitado qualquer elaboração teórica sobre a arte, porque é o único espaço que eu tenho aqui dentro da minha casa para sair um pouco dessa rotina do trabalho, de cuidar da casa e de eventos da psicanálise, por exemplo, né? E eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu queria ter uma habilidade artística. Eu já tentei por vários caminhos, não deu certo. Eu não sou artista. Aí eu virei psicanalista, porque acho que é onde eu tenho onde eu cheguei mais perto de ser alguma coisa, né, que pudesse lidar com isso que todo mundo está trazendo aqui, que você trouxe brilhantemente na sua fala. Hoje, assim, eu te reconheci como outra pessoa, além daquele rapaz que no domingo à tarde me deixou sair com a cabeça quente, sabe? Muito obrigada, eu adorei. Ô, Roseli, que lindo. Já segui, já estou fuçando o filme lá de Portugal, para ver se eu assisto, mas vai ser presencial em junho, né? Pelo que eu estou vendo. Não, esse filme já está disponível nas plataformas. Já foi. É antigo, já foi, já está nas plataformas. Já foi? Ah, tá, que bonzinho. Já foi, é um filme de 2015. Ah, tá bom. Isso que você falou, Roseli. Obrigado você, porque, nossa, é tão louco isso que você falou, porque eu falei isso na minha análise tem 3 semanas. Foi? Eu me comprometi a assistir um filme por dia na pandemia. E aí eu entrei numa maratona do Oscar e tal, e sempre ator está estudando, artista está estudando, porque você tem um projeto para pensar sobre masculinidades. Aí vem toda a galera de masculinidades, filme, livro, artes plásticas, toda a história da arte, rock, dos anos 70, né? Enfim, sempre você não está fruindo aquilo que te é. Quase que dá vontade de você escolher assistir TV pirata para poder desarmar esse lugar de elaboração, sabe? Assim, por que eu estou falando isso? Eu deixei de sentir, de ser atravessado pelas coisas que eu estava assistindo, de chorar ou de rir, porque tudo era uma elaboração. Quase psicológica de vida, sabe? Assim, eu já penso muito, eu já reflito muito. E aí eu falei com meu psicanalista, eu falei assim, eu quero assistir um filme só para sentir. Eu quero chorar, igual eu chorei em Cinema Paradiso. Eu quero
sabe assim, eu quero ser arrebatado, como eu fui com Lavoura Arcaica e Central do Brasil. Eu quero ser assustado, como eu senti em Cidade de Deus. Eu quero ser atravessado, como eu sou pela música do Philip Glass, pela dança do Grupo Corpo. E aí ele falou assim, Paulo, abriu a porta, calma. E aí eu sempre assim, ator é uma mala, artista é uma mala, porque é justamente esses grupos aí. Você vai, aí você fala assim, mas a interpretação do Hopkins em Meu Pai, ele tá no seu... Que saco, sabe assim, o que eu mais estou gostando da pandemia, que bom estar aqui entre psicanalistas, não no Sindicato dos Atores, é não ter a saída do teatro, é um insuportável. Todo mundo já sai assim, cenário, 3 estrelinhas, figurino, 4 estrelinhas, atuação irregular. Tipo, que saco, sabe assim... E para o artista, a principal... E quando isso acontece, eu vou dizer uma coisa. Eu fiz uma peça com a Bárbara Paz durante quase 4 anos, de Lisboa até a periferia de São Paulo. As melhores apresentações da minha vida aconteceram na periferia de São Paulo, nos céus. Porque as pessoas estavam ali para estar. Elas não estavam porque elas iam contar para alguém, porque eu via a peça tal, colocar mais uma na lista, não. E elas falavam com a gente. Elas conversavam, porque aquilo estava acontecendo no presente. Sabe assim, é isso que todo artista quer. Não é uma plateia da Paulista, bocejando, tripé de queixo, falando, mas essa entonação de Paulo está no seu saco, sabe? Isso é muito chato. Afetado, a gente tem que ser afetado, né, pela arte, né? Eu acho que a arte... Você perdeu tudo. E é quase, num paralelo à situação do país, é quase quando você não deixa, começa só a olhar números e não contabilizar que são vidas, que são familiares. Né? Quando você perde a empatia por esse... Eu moro no centro de São Paulo, esses inúmeros, centenas de moradores de rua que estão aqui na minha rua. Você vai passar batido toda vez? Sabe assim, gente, é uma anestesia. Eu acho que é dessa anestesia que você está falando. Anestesia da hiperconceitualização, do academicismo, sabe assim, que é insuportável. É verdade. Agora, eu estou pensando, Roseli, porque eu assisti essa peça 4 vezes, eu acho, presencialmente. E, assim, a primeira, eu fiquei arrebatada mesmo. Foi. Porque me tocou tanta coisa que eu não sabia o que era. Assim. Aí ficavam umas frases, aí eu assisti de novo, e aí tinha tanta frase bonita que tinha me tocado. Né? Uma é essa, né, que você citou, né, hoje, Paulo, que eu acho assim, é preciso aconchego nos momentos que exigem coragem, que é o momento que a gente está, né? Nós precisamos de aconchego. Inclusive o aconchego das artes, né, de poder mergulhar mesmo no texto, na música, né? Eu acho que esse exercício, que eu lembrei, em Silvia, da Clarice, numa das cartas que ela troca com... Acho que é Fernando Sabino, eu tenho um livro. Assim, e ela vai dizendo... A chatice, ela estava morando em Paris, que ela falou que não suportava, porque tudo tinha que ter um comentário intelectual, e que ela não suportava os parisienses, que ela não ia em reunião mais, o marido dela embaixador, né? E ela falando disso, sabe, assim... que ela sempre tinha que ter um comentário muito inteligente. E eu acho que essa questão é muito interessante, né? Porque eu acho, concordo com você, um espaço que você tem para poder se deixar ir. É igual quando eu assisti o filme Adu, ele me tocou tanto, que eu fiquei 2 dias... Aí eu tive que começar a escrever sobre Adu para... elaborar o que tinha me tocado. Mas aí é uma outra escrita, né? Uma produção que vem, e que eu acho que aí é uma elaboração que vem de uma coisa que tomou o corpo, né? Que eu acho que é essa formiga que o Paulo fala, né? Que bom quando uma peça, uma música te arrebata e você sente vontade de escrever um poema, de escrever um texto, de dançar, de sair para ver a lua, não sei, né? Assim, eu acho que essa função que a arte cumpre, né? Não só da alegria, mas de ser tomada também dar conta do trágico, né? Que atravessa a vida, né?
vou fazer uma provocação a partir disso. Você falou que me veio aqui, por exemplo. Eu não fui na exposição do Bowie querendo fazer uma peça. Eu fui numa exposição. Quando eu falei que a arte não tolera pressupostos, ela não imagina vocês entrarem numa sessão com um paciente, falar assim, hoje, na sessão de hoje, abordaremos a fase primeira infância do 7º ano de vida dessa criança após 2 abortos, né? Abortos que houveram na família dela. Hoje nós vamos trabalhar o 27º dia desse 7º ano. Gente, ninguém atende um paciente com esse pressuposto. Queria fazer uma provocação. A arte não tem função. Tem função nenhuma, gente. E a função dela está na falta de função. Vive sem arte para você ver. Vive a pandemia sem arte para você ver. Porque o povo acha que Netflix, que música, Spotify, nada disso é arte. Livro, né? Taxação de livro, essas coisas. Né? A arte não tem função nenhuma. Mas tira a arte. Aí você vai descobrir a função da arte, né? No blog e no perfil do YouTube tem todo o processo de criação, as referências de filmes, livros que foram usados. Coloquei aqui também o podcast Alma Masculina, que a Ângela mencionou. O último foi o padre Júlio Lancelotti, que é um ativista dos direitos humanos, incrível, um sopro de esperança no trabalho com a população em situação de rua, com sistema carcerário, LGBTQIA+, enfim. Um homem de uma coragem, de uma lucidez assustadora, assim, de arrepiar. E tem a conversa também com a Márcia Brandão, que participou de bate-papo lá no YouTube da sua companhia. Tem um bate-papo com a Márcia Brandão, com Marcelo Genesi, Marcelino Freire, Chico Pelúcio e Paulo André do Grupo Galpão. Enfim, vale a pena para quem participou desse bate-papo depois circular por essas redes aí, que tem bastante conteúdo, inclusive dicas de filmes, livros e documentários relacionados a tudo isso que a gente está falando aqui. De Mel Almeida, obrigado, Paulo. Hoje também é meu primeiro momento aqui, não assisti a peça, mas quero assistir, parabéns. Queria que você falasse sobre sua corajosa frase, sempre fui inadequado. Esté colocou aqui a fotografia, Roseli. Eu acho que para apontar que você tem uma arte, viu, Roseli? Não. É verdade. E Carol colocou ordem do dia, seguiu gente o Paulo. Essa sua subjetividade generosa e perspicaz é um presente para quem ama a arte e psicanálise. Parabéns pela pura e transparente humanidade que você nos traz. E Nancy colocou, Clarice disse que se ela tivesse pensado em metade das coisas que os críticos disseram que ela pensou, ela não teria conseguido escrever uma linha sequer. Agradecer a todos por esse momento. Paulo, eu vou esperar a nossa vez, né? Que pena que eu perdi, adorei, olha, realmente emocionante, né? O pedacinho que você trouxe para a gente, arte é isso, né? Eu acho que não se organizar demais, eu acho que para você ir para espetáculo, exposição, isso quer dizer que você se deixar surpreender, né? Eu acho que isso daí é onde faz o furo, é onde você começa a ver o que realmente é a arte, né? Eu acho que em tudo, né? Em qualquer uma delas, né? E essa formiga, eu acho que é a arte, é a banda do Chico Buarque, né? Eu acho que a arte é essa banda, né? Que passa e de repente todo mundo para e vai ver o que é. E quem não vê, só da próxima vez, e a gente não sabe quando vai ser, né? Eu acho que a arte é basicamente isso, né? Eu acho que aí levando para a psicanálise, eu acho que para a psicanálise, né? Para o tratamento clínico, eu acho que é aí que você consegue fazer um tratamento através da arte, onde você consegue capturar um momento inesperado também desse sujeito, né? Então é isso, eu quero agradecer a todos, né? Por isso, né? Por esse momento. Eu sou apaixonada, sou artista também, né? A arte me trouxe para cá e tem como tratar, né? Como trabalhar a arte e não só para o artista, né? Roseli é pura artista, né? O seu jeito de falar tão solto, tão gente, tão isso é arte.
Isso é artista, isso é desconstruído, né? Não dá para colocar um artista dentro da caixinha, porque a gente veio para pensar em voz alta, né? Eu ouvi, né? Eu não vou me lembrar quem foi que disse isso, mas é exatamente isso, né? A gente veio para falar em voz alta, né? Então, quem quiser ouvir, que ouça, né? Obrigada, gente. Obrigada. E tô aguardando, assim, ansiosa, que eu quero ver seu trabalho inteirinho, né? Por favor. Obrigada, Ângela, né? Só pegando esse gancho da Márcia, a irmã da Ângela, Heloísa, que foi modelo internacional, fotógrafa, uma super artista também, uma vez ela me contou uma história que ela foi em algum lugar do mundo, alguma ilha no Oriente, perto da Tailândia, alguma coisa, em que não havia a função artista, porque cantar, pintar, atuar, escrever, dançar, tocar, era algo natural entre as pessoas, né? Eu acho que isso também tem a ver um pouco com essa lógica cartesiana, penso logo existo, aí isso vira uma função. Artista, esse lugar de sensibilidade, ele não é um exercício, uma profissão, ele é um estado da alma, né? Pena que a gente hoje se denomine ou não artista, né? Eu falo que eu sou artista amador, porque muitas das coisas que eu vejo no mercado profissional não me tocam, ou não me interessam dizer. Então eu falo que eu sou amador no sentido diz que amador é arcaico, precário, né? Um rascunho. Aí, nisso, eu já entro na questão da inadequação, porque eu sempre tive essa sensação de que eu via, primeiro, assim, uma adolescência tardia, né? Eu sempre fui muito pequeno, sempre, assim, na adolescência muito pequeno, a voz custou a mudar, então, com 14, 15 anos, eu entrei fazendo meu primeiro espetáculo de palco, com ingresso cobrado, era um musical de Jesus, de uma companhia de teatro cristã, chamava Balada do Homem, eu fazia Cego Bartimeu e eu tinha que cantar, era um show de horrores, porque a voz oscilava a oitava para cima e para baixo, assim, do grave para agudo em segundos, e aí essa tentativa de o tempo todo vendo que para o que era aceito nos testes, nas audições de escolas de teatro, ou assim, tinha algo que não me cabia. Eu sempre fui para além do ator, então eu também escrevia. Como eu vim do teatro amador, teatro de grupo, você aprende desde a planilha de Excel, fazer conta e fazer milagre dos peixes com dinheiro, até release, divulgação e pregar cartaz, e limpar palco e construir cenário. Então eu sempre já fiz de tudo, né? Em tudo que eu fiz dentro do teatro. E aí você vai para um lugar da especialização excessiva, né? Tanto é que eu durei na Globo, quando eu fui convidado para ser trainee de comunicação na área de jornalismo, 3 meses. Foi o máximo que eu consegui sobreviver ali dentro. Aí você vai fazer uma participação em novela, assim, você tem este quadradinho para ocupar. Aí vem a pessoa, corta seu cabelo, a outra maquia, te dá a roupa, te pega o carrinho, te leva para o cenário, acabou. Sabe assim, é tudo tão... que isso parece que vai me tolhindo. E eu conheço muita gente feliz que faz isso muito bem, que se sente pleno nisso. Eu sempre fico na falta. Inclusive, meu ator sempre é sazonal. Eu não emendo um projeto no outro, porque eu preciso respirar outras coisas, eu preciso do ócio, eu preciso transitar por outros lugares, eu preciso comer outras coisas, eu preciso viajar, preciso não fazer nada, coisa que eu nunca fiz na vida. Né? Assim, e eu acho que essa inadequação vem por uma inconformidade com o que é padrão, com o que é bem-sucedido. A nossa sociedade está confrontada com o que é bem-sucedido. Bem-sucedido é ser o macho alfa hétero que está no Congresso ditando então não dá. Então esse bem-sucedido eu prefiro ser o fracassado mesmo, né? O padre Júlio Lancelotti fala que a gente está vivendo o mal da normose. Todo mundo quer ser normal, sendo que o normal está insalubre, né? Está adoecido, o planeta está adoecido. Então eu prefiro não ser normal. Eu acho que essa inadequação fui descobrindo um lugar de potência. E vendo a entrevista da Clarice Lispector, que foi uma das que eu pesquisei, que está no YouTube, quando ela vai para a TV Cultura, a entrevista da Elis Regina também que está lá, você vê ela fumando um cigarro ali, gente, nossa, muito chato ter sido a Clarice Lispector naquele período, esposa de diplomata, estrangeira, né? Assim, a estrangeira mais brasileira que a gente teve na literatura. Acho que é um pouco dessa inadequação que eu falo, sabe? Assim, uma inadequação de timing,
com o que era pautado por aquele momento da minha vida, assim, sabe? Uma sensação de inadequação em vários aspectos, assim. Do que era validado socialmente, eu sempre estava aquém, abaixo, meus potenciais e meus valores não eram os condizentes com o que estava naquele momento, sabe? Tem um pouco a ver com isso. Deixa eu fazer uma propaganda. Essa família aí tem um monte de artista. Olha, vocês não têm ideia do que é o trabalho. Eu conheço aquele quadro lá que eu entro na sua casa, lá de quem, como é o nome do seu irmão? Gilmar. Gilmar. E a sua tia que você falou é o Butão, não é? É do Butão. São as fotos do Butão. Uma pintura maravilhosa dela, da foto dela. Ela precisava fazer propaganda, é maravilhoso o trabalho dela. São lindas mesmo. Apaixonada. É uma família de Tem artistas. músico. Tem, né? Tem outros artistas, muitos pintores. Cientistas, professores, olha o quanto artista, gente. Só ser professor já é um grande artista, vou te falar, talvez o maior, que você tem que fazer todas as encenações. Eu vou só contar um podre da família, que é maravilhoso, só para terminar com a família é Oliveira, Souza, Alves, tem 1000 sobrenomes, cada filho tem um sobrenome. Inclusive Souza com S e Souza com Z. Então você já viu. E tem Geraldo Primeiro e Geraldo II, né, tia? O material é o que não falta na família. E aí, no Natal, eu descobri que a origem da família, por parte da minha avó materna, que é a mãe da Ângela, tinha um pé nos novos cristãos, nos judeus. O Oliveira vinha dos judeus, holandeses e tal. E eu virei para minha avó, eu falei, vó, cadê o dinheiro desses judeus na nossa família? Vamos romper isso, vamos fazer uma constelação familiar, vamos romper esse grilhão. Grita, vó. Pobreza não, dinheiro sim. Custou a falar, gente. Aí eu fiz minha avó gritar. Vai lá, vó, evoca aí. Pobreza não, dinheiro sim. Vai, vó, vamos resgatar esse dinheiro aí para a família, vó. Chega. E agora porque ela tem um voto, assim. Ela quer ser pobre, mas adora um dinheiro, né? Aí agora na pandemia... Desde que não passe necessidade, ela tem um voto de pobreza. Exatamente. E aí agora na pandemia, antes de estrear o Heróis, eu falei, vó, a tia Ângela colocou ela no Zoom, eu falei, vó, 90 e quanto, Ângela? 97. 97. Falei assim, vó, eu preciso da senhora sucesso, bênção de sucesso, de dinheiro, de projeção. Chega dessa ralação, chega de ficar na dívida. Aí ela falou assim, meu filho, mas a vida é bom ser simples. Eu falei, vó, se a senhora gosta, ótimo. Mas para os netos, está na hora da senhora abrir essa corrente aí. Desamarra aí. Não tem que ralar para pagar a conta, né? Eu falei, vó, sai desse... E nem pegar poupança para sustentar teatro. Não quero paraíso, não. Eu quero vida boa agora. Sei lá, se lá tem, a senhora também não sabe. Me libera aí, vó. Gente, ela custou a falar, não queria falar. Eu falei, vó, sai desse franciscanismo, me libera. Natália, não assisti, mas estou tomada pela sua fala, Paulo, parabéns. Ainda elaborando e atravessada pela sua arte. Assim que possível, irei assistir. Admirável sua entrega e sutileza em mergulhar na arte, capturando o sujeito com sua fala, expressão em ato. Esté, Paulo, obrigada pela generosidade e delicadeza da transmissão de desejos. Parabéns por mais essa linda conexão, Alessandra e Gabi. Nancy, Paulo e meninas, Gabi e Alessandra, muito obrigada por esse momento maravilhoso. Natália, parabéns ao Projeto Freudiano. E Mel Almeida colocou, espero que você seja sempre inadequado. Silvia... Silvia colocou grata, Gabi e Alessandra, Márcia Polido, conexão maravilhosa. Roseli, gente, muito bom mesmo. Roseli, olha, você saiu daqui artista, viu? Eita, é verdade, Roseli. Sim. Os parceiros, olha, os pares aí, né? Seja da arte, da psicanálise, lhe colocaram como artista. Eu e Márcia precisamos ter uma conversa agora. Roseli, te dei alta. Te dei alta. Deu alta. Mel colocou, muito obrigada a todos. Pobevânia, uma delícia escutar vocês, parabéns.
Tiago Maciel, lindo encontro. Parabéns às organizadoras e a Paulo por toda a generosidade de sua entrega em cada palavra lanterna adequada. Paulo, obrigada, gente. Obrigada, Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada, Paulo. Muito bom. Um beijo grande. Muito bom. Um beijo. Tchau. Tchau.